na hora que fazia o barulhinho aqui, emitiu o barulho, vocês queiram. Então, o microfone de vocês está aberto. Professor, eu não entendi essa parte e a gente força aí. Então, assim, deixando um pouquinho a posterior de lado, né, só para rememorá-los da última aula, as formas de governo, né, elas incluem maneiras democráticas e não democráticas de governar. E isso são variantes. Essas variantes, elas relacionam-se, né, ao número de pessoas que são detentoras do poder. Então, no entanto, a classificação mais completa dessas formas, né, a gente pode até ver de uma maneira mais detalhada aí. Tem um livro de Aristóteles, né, que o nome do livro é Política. É fantástico esse livro para quem gosta desse assunto. Ele coloca as formas de governo de uma maneira muito bem acentuada, né? Ele diz que, mais ou menos assim, que é preciso reconhecer o número de pessoas que exercem o poder soberano. E então essa proposição aristotélica, né, ela impõe a ideia de que as formas de governo elas estão diretamente relacionadas ao número de pessoas que exercem o poder soberano. E de um modo direto ou indireto, estão ligadas ao poder do que eu chamo de poder de estatal. Tá legal? Então, assim, eu coloquei na semana passada aqui para vocês que monarquia é o poder político, né, que se concentra-se nas mãos de uma única pessoa. E essa pessoa carrega consigo a soberania. O monarca, ele deve estar capacitado para o cargo que ele vai exercer. Pois caso contrário, né, o governo ele pode se degenerar e se tornar uma tirania. Quando o monarca ele não presta, né, a gente diz que o governo ele é tirano, tá legal? Nós temos também a visão de aristocracia. O que é aristocracia, professor? É um grupo de pessoas aptas a governarem ou assumir o poder, caso o governo seja injusto e não represente o povo. Então, quando o governo é injusto e não representa o povo, né, e tem um grupo de pessoas aptas a governar, a tendência é que esse governo aristocrata ele seja corrompido e aí vai se tornar aí o que nós chamamos de oligarquia, tá legal? Uma outra forma também, dentro da aristocracia e dentro da monarquia, né, não tão antagônica, é a democracia. Democracia, né, nós já revimos, é quando o corpo de cidadãos eles se reúne para distribuir-se entre si o poder político. Nós temos uma democracia e vivemos numa democracia. No entanto, é necessário nós observarmos, né, os rumos que esse governo toma. Por conta do quê? Por conta da degeneração de algumas pessoas. Esse governo democrata ele está se tornando uma demagogia. Por que, professor, você fala que ele está se tornando uma demagogia? Porque é só isso aqui, ó. Muito se fala e pouco se representa ao povo. Muito se diz de fazer-se e pouco faz-se para realmente quem é dono da democracia. E quem é dono da democracia, professor? Nós, o povo. Então, quando eu falo que a democracia está virando essa demagogia, é que representantes políticos, né, eles estão governando para uma parte da população, uma parte pequena da população. E eu não estou colocando só Brasil, não. Eu tô aumentando aí essa demanda de que a democracia é por uma pequena parte do povo, né? Não, além de ser de uma pequena parte do povo, antes a gente via que a democracia ela era falha em algumas regiões. Hoje
é na maioria, né? É como se eu dissesse para vocês hoje que a gente está chegando a um ponto de que a honestidade, que deveria ser regra, tem se tornado uma exceção. Olha que triste. Olha que triste. Antes, eu lembro que a honestidade, o caráter ilibado, eram regras. Então, a gente ficava triste quando uma ou outra pessoa não tinha caráter. Quando uma ou outra pessoa era de uma personalidade questionável. Hoje é o contrário. Né? Hoje, pleno século XXI, onde todos vivenciamos aí, a maioria dos países vivem em um sistema democrático, hoje a honestidade está quase que virando exceção. Uma coisa tão... É com pesar, obviamente que é com pesar que eu estou falando isso. Né? Porque nós somos instruídos e educados para sermos honestos, para ter um olhar crítico em cima de uma minoria. Aquele lance de ajudar o próximo não é uma coisa de cunho apenas bíblico. Aquilo era para ser seguido, de fato. Aquilo devia ser a coluna, o pilar da nossa sociedade, da sociedade democrática. Todos deveriam se preocupar com o seu próximo. E aí? Acontece? Tem acontecido? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Então, assim, vamos voltar, né? Aí a gente entra em, república. Na república, é como se houvesse uma plural distribuição do poder. Então, o que é essa plural distribuição do poder? Porque elas podem ser classificadas, tá, como republicana e as democracias em algumas monarquias. Tá? Eu vou explicar de uma maneira mais singular. A soberania, no caso da república, ela está concentrada nas mãos do povo, segundo até aquele escritor Bonavides, acho que está citando uma parte dele na postura de vocês. Então, dentro da república, para que o povo ele una-se, né, em benefício próprio para legislar, então é necessário dentro da república estabelecer o quê? As noções de igualdade e de pátria. Então pode ser formas republicanas ou aristocrática ou democrática, desde que regidas por um corpo que a gente chama de corpo legislativo. Tá? Isso, no caso, seria a nossa república aí. Então, assim, lá na página 30, que eu já... Tudo bem até aí, gente? Então, na página 30. A segunda forma de governo que existe é a república, que do latim res publica, coisa pública. Trata-se no modo de governo mais comum atualmente e o que mais se identifica com a ideia de representatividade. Nesse modo, o chefe do Estado tem acesso ao poder por eleição popular, direta ou indireta, assumindo o poder por um período de tempo pré-determinado. A chefia do Estado ela pode ser exercida por uma única pessoa, como acontece no Brasil, ou por colegiado, que é um comitê de governo, como ocorre na Suíça. Então tá lá, traz que desde a Roma Antiga o princípio que norteia a república é o de priorizar o bem comum. Tá? Por que, professor, essa coisa do bem comum? Porque é do povo, é para o povo. Então eu não posso falar de república sem entender que o poder ele tem que andar concomitantemente, quando eu digo concomitantemente, junto com o povo. Né? Mas acontece isso? Obviamente que não.
Então está na hora de nós começarmos a analisar e rever os nossos conceitos. É como se eu colocasse para vocês, a república é o regime que o governante eleito pelo povo, ele vai fazer tudo que lhe compete para o povo, porque ele foi colocado pelo povo. Mas não ocorre. Depois eu vou pedir para que vocês pesquisem despotismo. Né? Hoje, o que a gente tem percebido, que na maioria dos lugares do mundo, os governos, os governantes, são déspotas. Professor, o que é déspota? Depois a gente vai pesquisar também. Então, é complicado a gente falar de república, né? É complicado nós analisarmos aquilo que nós temos e não vivemos. Como assim temos e não vivemos? Lembra do socialismo? Das minhas aulas de socialismo que eu falava para vocês que ele é extremamente apaixonante. O socialismo ele é apaixonante. Na prática, na teoria. Na prática ele não é funcional. Né? Já foi provado por A mais B que na prática ele pouco funciona. Né? E por que, professor, que ele não funciona? Será que o problema está na forma de governo? Ou o problema está no povo? No povo. No caráter, na idoneidade, né? No que é vivido, no que é feito, nas ações, nas atitudes. Sei lá. Então vamos lá. No último parágrafo de República. No caso da República Parlamentarista, a chefia do Estado cabe ao presidente e a chefia do governo fica a cargo do primeiro-ministro. Trata-se de um sistema parecido com a monarquia parlamentarista, com a diferença de que o chefe do Estado não é um rei, mas alguém eleito com mandato por tempo limitado, como ocorre em países como Itália, Alemanha, Portugal, Grécia e Israel. Aí a gente vai para federalismo. Né? O que é esse federalismo, professor? É um conceito importante no estudo da organização do Estado contemporâneo. O estudo da organização do Estado contemporâneo é o federalismo. O termo remete à concepção do Estado organizado com base na autonomia de suas repartições territoriais internas. Podem ser províncias, estados ou departamentos. Todas elas estão reunidas em um Estado Nacional Federativo e reconhecem um governo central da União, apesar disso, preservam sua autonomia política. O que ocorre nos Estados Unidos, né? Todos os estados, eles se remetem ao Estado Central. Só um minuto, tá, Gustavo? Já respondo. Ele se remete ao Estado, ao poder central, que é o Estado Central, mas todos eles têm autonomia. Né? A exemplo da pena de morte. A pena de morte ela existe em alguns estados americanos. Em outros estados ela não existe. Ela é abolida. Né? Não é uma coisa interessante? Então, eu até brinco, né, que o nosso território brasileiro, nós carregamos o nome de República Federativa, né? E nós não temos essa coisa federal, porque os nossos estados eles não têm a autonomia para poder legislar, tá? Para poder criar suas próprias leis. Então, assim, uma república federal ou uma república federativa, ela é um estado que estruturalmente é simultaneamente uma federação e uma república. Uma federação é um estado composto por determinado número de regiões
com governo próprio, como eu falei, com autonomia, né? E aí são chamados de estados federativos. E unidades, mas vão estar ligadas a um governo federal. Então, estados, Arizona, Texas, tá? Tem aqui os Estados Unidos da América como governo central para poder norteá-los. Mas eles têm autonomia na sua legislação, tá claro isso? Então, assim, numa federação que, ao contrário do que acontece no Estado unitário, o direito de autogoverno de cada região, autonomia, ele vai estar consignado constitucionalmente e ele não pode ser revogado por uma decisão única ou unilateral do governo central. Então, os Estados Unidos tem o Trump, né, o doido do Trump, e os governadores dos estados, eles têm autonomia, porque eles têm embaixo uma cartilha que é norteada pelo Trump, norteada, não induzida, tá? Olha a diferença. E eles procuram seguir dentro da sua legislação a sua própria cartilha, tá claro isso? Então, o uso do termo república talvez seja um pouco, ele está perdendo a sua consistência, né? Porque o Estado e o chefe de Estado, ele não é um monarca, ao contrário do que muitos presidentes acreditam, né? Que, sou chefe de Estado, eu sou um monarca, então eu posso fazer chover. Não, não é assim. Tem que ter destreza, tem que ter a finesse de saber que o infeliz, ele está fazendo aquilo para o povo, ele está lá pelo povo, para o povo, tá? E que ele não pode simplesmente se dar o luxo de fazer aflorar aquilo que eu chamo de egoísmo. Ou então, vou até um pouquinho mais longe aí, na questão do que o Gustavo, foi o Gustavo que colocou, né? De déspota. Deixa eu ver aqui, o Gustavo ele colocou que. Qual foi o questionamento, Gustavo? Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, foi alguma coisa de. Deixa eu ver aqui. No despotismo, o governante pode fazer qualquer coisa? Não, não. Não é que ele pode fazer ou deva fazer qualquer coisa. Ele como que eu posso colocar para você? Ele não pode fazer, né? Porque independente dele ser opressor, independente do déspota ser autoritário, na maioria das vezes esses caras atingem o poder através dos movimentos populares, eleições, né? É como se o cara usasse uma máscara, né? E se fizesse de populista, né? De uma pessoa populista, e na realidade é uma pessoa tirana. Não, ele não pode fazer nada do que ele queira, né? Ele faz de conta, né? Ele vai fazer de conta. Por isso que eu falo déspota, né? A maioria dos governos democráticos, eles têm se tornado, os governantes têm se tornado, na autenticidade da palavra, déspotas. Porque assim, para o povo, ele é bom, e atrás do cenário político, ele só se preocupa com seus próprios interesses. E o povo, ele quer que se lenhe, que se lasque. Essa é a verdade. Isso é um déspota, né? Se fingir de carismático, né, para grande parte da população, para se sentir populista,
e por trás sentar o rei, sentar a madeira. Tá legal? Então, assim, continuando lá no federalismo. O mapa político do Brasil, por exemplo, é dividido em estados, o que indica que há relativa autonomia nos planos administrativo, tributário, judiciário para estes, que, por sua vez, configuram um Estado Nacional Federativo, regido por uma Constituição da União reconhecida pelas unidades federadas. Então, todos os estados devem seguir a única Constituição que existe, que ela é regida pela Constituição da União, ou seja, pelo governo central. Em sentido mais amplo, o termo federalismo também é usado para designar uma sociedade em termos globais. Desde a Revolução Francesa, passando pelas obras de Immanuel Kant e do Conde Saint-Simon, dos grandes pensadores federalistas, até a utopia de Pierre-Joseph Proudhon, que durante o século XIX idealizou a substituição dos Estados nacionais por federações, levanta-se a hipótese de que toda a humanidade poderia ser organizada numa era das federações. O ideal federalista associou-se desde então a correntes liberais, democráticas e socialistas. No entanto, o acirramento dos nacionalismos, a distribuição desigual da força entre os estados e a expansão imperialista dos séculos XIX e XX transformaram as divergências e as lutas entre os povos em um extermínio de raças. A falência da Internacional Socialista e a Primeira Guerra Mundial ressuscitaram a teoria de um governo democrático supranacional, reconhecido por todas as nações da Terra. Sonho que, em seguida, o fracasso da Sociedade das Nações e a ascensão do fascismo e do nazismo enterraram nos escombros da Segunda Guerra. Mesmo assim, o ideal federalista resistiu até os anos 90, com a federação criada pela União Soviética e com a eleição do parlamentar europeu. Essas federações, chamadas confederações, estão espalhadas pelo mundo. São os casos da União Europeia, da Organização das Nações Unidas e o Parlamento Latino-Americano. A gente percebe um exemplo mais catedrático da federação, da confederação, é quando ocorre a desassociação da União Soviética. Aí cria-se aí várias federações, né, vários estados independentes, que aí eu vou pedir para que vocês me indiquem pelo menos um que tem uma autonomia econômica, que tenha se sobressaído dentro dessa desassociação da União Soviética, exceto a Rússia, que por mais problemas econômicos que tenha, é a Rússia. A Rússia, ela é, hoje, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, só que ela é um Estado independente, porque os outros que fizeram a desassociação, eles estão aonde? Não respondam com nenhum termo pejorativo. Eles estão na fezes. Por que estão na fezes? Porque criou-se uma autonomia descontrolada, desplanejadas. E aí, obviamente, que não deram certo. Obviamente que não vai dar certo. Né? Gente, vamos estudar a economia do Uzbequistão. Quem que vai passar férias no Uzbequistão? Alguém tem vontade de fazer um intercâmbio cultural lá no Uzbequistão? Será? Então são coisas que a gente precisa analisar, entender o que é uma república, o que é um federalismo, para não ficar defendendo ideias, ideologias que colocam para nós
E a gente, sem conhecimento de causa, nos vestimos para sair aí gritando palavras de ordem sem conhecer. Eu vejo muita gente na rede social, né, hoje em dia, falar, nossa, essa democracia já deu o que tinha que dar. Volta a ditadura militar, volta a intervenção militar. Eu e Eduardo, nós estávamos conversando isso. Eduardo, não esqueci essa parte não, tá? A gente vai ter uma aula específica para isso. E, poxa, se as pessoas soubessem o que foi a ditadura militar, se as pessoas soubessem quão contundente é uma ditadura militar, e alguém pode falar assim, poxa, professor, mas e aí? Adianta a gente ter liberdade para subir na mesa e gritar aos quatro cantos que a gente está insatisfeito? Então, a democracia não é só isso. A democracia é você ter um pouco mais de artifício. Você tem ferramentas, você tem estrutura para você se organizar, para você disseminar ideias boas, para você clamar por pessoas boas. E aí fazer frente àquilo que você acha que não está te beneficiando. Isso é democracia. Você poder reivindicar os seus direitos, mas cumprindo os seus deveres, tendo ciência dos seus deveres. A democracia dentro da república, ela abre esse leque de possibilidade. Só que o que a gente não consegue viver a democracia de uma maneira que possamos respirá-la e sabermos utilizá-la. Exatamente, Beli. A Isabela falou, tem tanta gente. Eu não digo gente burra, mas sem conhecimento. Sem conhecimento, política é horrível. Mas eu não posso ser um analfabeto político. Eu posso ter o direito de não gostar de política. Eu não tenho direito de não respeitar a política. Porque a minha vida depende dos aspectos políticos. Falar em política, meio-dia 16, eu fiz um videozinho para um terceiro ano, 8 passos para você escolher o seu candidato. Eu gostaria que vocês dessem uma visualizada. Vou disponibilizar o link no grupo de vocês, tá? E aí vocês, se tiverem possibilidade, dá 15 minutinhos de vídeo, né? 8 passos para poder escolher seu candidato. Tá legal? Vou colocar assim, Duda. Gente, assim, a gente quando o assunto é bom, vai que vai rápido, né? Vou colocar aqui 16/6, divisão dos poderes do Estado. Então, assim, estamos juntos, tenham aí uma ótima semana, Deus abençoe a vida de todos, se cuidem mais uma vez, faz tempo que eu não peço para vocês se cuidarem, cuidado, se cuida, que o negócio não tá brincadeira. Não vamos relaxar não, tá legal? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, tamo junto.